Você já parou para imaginar o que aconteceria se um tubo cilíndrico fosse rotacionado a uma velocidade muito superior à de uma bala recém-disparada por um rifle de precisão? Imagine uma velocidade de rotação tão extrema e brutal que o próprio ar ao redor pareceria uma parede de concreto incrivelmente densa. Dentro deste cilindro escuro, os segredos das estrelas estão sendo desvendados. Olá a todos os apaixonados por ciência, eu sou a Nova, sou analista científica e sejam muito bem-vindos ao Mistérios da Ciência. No silêncio profundo de instalações subterrâneas, fortemente protegidas por militares, milhares destas máquinas complexas trabalham sem parar. Elas separam a matéria que pode iluminar milhões de lares ou se tornar o núcleo da arma mais terrível já criada. Tudo o que define o destino dessa matéria depende estritamente de quanto tempo essas máquinas são deixadas girando continuamente. Isso não é apenas ficção científica de filmes, esta é a realidade da engenharia de mais alta precisão no mundo moderno. Toda vez que ouvimos as palavras programa nuclear ou enriquecimento de urânio, nossas mentes voam diretamente para conflitos globais. No entanto, no episódio de hoje, vamos afastar completamente todos esses debates políticos e tensões geopolíticas. Nós vamos dissecar pura e simplesmente a ciência, a física nuclear e a mecânica dos materiais por trás dessa tecnologia fascinante. Vamos observar de perto como a humanidade conseguiu manipular as leis fundamentais da física em um nível atômico com uma precisão assustadora. A pergunta fundamental que nos guia hoje é: como você conseguiria separar dois objetos cujos pesos diferem em apenas 1/1000º de grama? Ambos possuem formas, cores e propriedades químicas 100% idênticas. Você não pode usar filtros tradicionais, não pode usar reações químicas comuns e não pode usar ímãs convencionais. É um desafio brutal e quase impossível de ser resolvido. Esse é o desafio supremo da ciência nuclear que forçou os cientistas a criarem as centrífugas de gás. Nessas instalações incrivelmente restritas, os rotores centrífugos giram a velocidades que desafiam o bom senso, alcançando 90.000 rotações por minuto, o que equivale a impressionantes 1.500 voltas em um único segundo. Essa velocidade supera em muito a barreira do som. Apenas uma pequena vibração, tão fina quanto um fio de cabelo humano, seria suficiente para fazer essa máquina explodir e se despedaçar completamente devido à força G massiva gerada. Mas para entender como chegamos a esse nível de engenharia insana, precisamos começar nossa jornada desde o princípio. A partir do momento em que o material primordial foi descoberto na crosta do nosso planeta. Tudo começa na crosta terrestre. O urânio é um metal pesado que pode ser encontrado naturalmente em várias partes do mundo. Em sua forma bruta, ele é frequentemente encontrado como minério uraninita ou pechblenda. Essa rocha cristalina de aparência comum armazena uma energia potencial milhões de vezes mais densa do que qualquer quantidade equivalente de carvão ou petróleo bruto. No entanto, o urânio natural não pode ser usado diretamente para reatores nucleares ou armas. Por que isso acontece? Porque o urânio extraído da Terra consiste fundamentalmente em dois tipos principais de isótopos. Cerca de 99,3% dessa rocha é o isótopo urânio 238, um material relativamente estável que domina completamente a composição. Enquanto isso, apenas cerca de 0,7% é o isótopo urânio 235. Esses números, 235 e 238, referem-se ao peso atômico deles, ou mais precisamente ao número total de prótons e nêutrons contidos dentro do núcleo atômico. Essa pequena diferença numérica é a raiz de toda a complexidade da engenharia nuclear. O grande problema é que o urânio 238 é um material muito teimoso. Se ele for bombardeado com um nêutron, ele tende simplesmente a absorver esse nêutron, tornando-se ligeiramente mais pesado, mas sem gerar a tão desejada reação em cadeia. Ele atua como um extintor de incêndio quântico, absorvendo a energia sem liberar o calor necessário para as usinas ou armas. Por outro lado, a nossa grande estrela, o urânio 235, é um material totalmente físsil. Isso significa que seu núcleo atômico é extremamente frágil e instável. Quando ele é atingido por um nêutron que viaja em baixa velocidade, a estrutura do núcleo não aguenta o impacto e se rompe violentamente, dividindo-se em partes menores em uma escala de tempo microscópica.
Quando o átomo de U-235 se divide, ele libera uma quantidade colossal de energia térmica e, simultaneamente, cospe de 2 a 3 novos nêutrons em alta velocidade. Esses novos nêutrons viajarão pelo espaço vazio do material até colidirem com outros átomos de U-235, dividindo-os também. Essa sucessão de divisões libera ainda mais energia e mais nêutrons em um ciclo contínuo. Isso é exatamente o que chamamos de reação nuclear em cadeia. É uma dança mortal em escala quântica que ocorre em frações de microsegundos. Mas lembre-se, na natureza, o 235 representa apenas 0,7% do total. Se tentarmos iniciar essa reação em cadeia no urânio natural, os nêutrons liberados serão imediatamente absorvidos pelo oceano de U-238 dominante. A reação morreria instantaneamente. Seria como tentar acender uma fogueira usando lenha completamente encharcada. Não haveria explosão e certamente não haveria geração de energia elétrica. Portanto, a humanidade se deparou com uma necessidade absoluta. Precisamos remover a maior parte desse U-238 polegada útil e aumentar artificialmente a concentração do valioso U-235. Esse processo de aumentar a porcentagem de U-235 é o que literalmente chamamos de enriquecimento de urânio. Para reatores nucleares civis que geram eletricidade, precisamos elevar essa concentração para cerca de 3 a 5%. No entanto, para criar ogivas nucleares devastadoras, precisamos de uma pureza extrema, alcançando mais de 90% de concentração. Então, como separamos? Na química básica, separamos substâncias com base em suas diferentes propriedades químicas. Por exemplo, podemos separar o sal da água através da simples evaporação. Mas o U-235 e o 238 são rigorosamente o mesmo elemento. Eles possuem exatamente o mesmo número de elétrons orbitando o núcleo, o que significa que reagem a outros produtos químicos de forma idêntica. A química tradicional, com todos os seus ácidos e solventes, é completamente inútil aqui. A única diferença natural e mensurável entre os dois isótopos é puramente física, a sua massa. O 238 possui 3 nêutrons extras em seu núcleo quando comparado ao 235. Essa diferença de apenas 3 nêutrons torna o 238 ligeiramente mais pesado do que o seu irmão mais reativo. Quão pequena é essa diferença? É de apenas cerca de 1,26%. É como tentar separar dois carros exatamente iguais, da mesma marca e modelo, apenas porque um deles tem uma garrafa de água extra esquecida no porta-malas. Como a química falha, a única maneira de separar esses isótopos é explorando essa diferença de peso microscópica usando pura física mecânica. Temos que usar a gravidade. Mas a gravidade natural da Terra é fraca demais para separar átomos de forma eficiente. Precisamos criar uma gravidade artificial que seja milhões de vezes mais forte do que a que nos prende ao chão. É exatamente neste ponto crítico da história que a máquina centrífuga de gás entra em cena como a solução definitiva para a humanidade. Uma máquina centrífuga é um dispositivo que gira objetos incrivelmente rápido em torno de um eixo central, criando uma força centrípeta massiva. Você provavelmente já viu versões simples em laboratórios médicos, usadas para separar o plasma dos glóbulos vermelhos. No entanto, essas centrífugas médicas giram apenas alguns milhares de RPM. As nucleares operam no limite da física. As centrífugas de urânio devem operar no limite absoluto da resistência dos materiais sólidos. Mas antes que possamos girar esse material dentro de máquinas gigantes, enfrentamos um problema físico muito real e imediato. O urânio puro é um metal sólido, denso e extremamente duro em temperatura ambiente. E você não pode simplesmente colocar pedaços de metal sólido na máquina. Se você colocar pedras sólidas em uma centrífuga, elas não vão se separar em isótopos. Objetos sólidos não possuem a fluidez necessária que permite que seus átomos se movam livremente. Para separar isótopos em nível molecular usando força centrífuga, o material deve obrigatoriamente estar em estado fluido, e o estado mais ideal e eficiente para isso é a forma gasosa. Gases permitem que moléculas individuais flutuem e se movam independentemente, respondendo à força G aplicada. Então, nosso primeiro grande desafio de engenharia é como transformar esse metal pesado em gás. O urânio puro só ferve e se transforma em gás a uma temperatura absurdamente alta, em torno de 4.131 graus Celsius. Isso é um pesadelo térmico. Tentar girar um gás a 4.000 graus dentro de um cilindro de metal girando a dezenas de milhares de RPM
É uma missão suicida. Qualquer material conhecido derreteria instantaneamente. Precisamos de uma solução química inteligente para diminuir drasticamente o ponto de ebulição desse urânio para uma temperatura que possa ser controlada pela engenharia humana. Os químicos nucleares encontraram a solução perfeita combinando o urânio com um elemento químico extremamente reativo, o flúor. Ao reagir o urânio gradualmente através de processos químicos complexos, eles criaram um novo composto chamado hexafluoreto de urânio, ou UF6. Esse composto é a chave mestra de toda a indústria moderna de enriquecimento nuclear em todo o mundo. Mas por que usar o flúor? Este é um detalhe científico absolutamente brilhante. Na natureza, o flúor possui apenas um isótopo estável, o flúor 19. Isso significa que todo e qualquer átomo de flúor no universo tem exatamente o mesmo peso. Não há flúor mais pesado ou mais leve para confundir as coisas. Ele é uma constante perfeitamente confiável para os nossos cálculos. Quando 6 átomos de flúor se ligam ao urânio, qualquer diferença de peso na molécula de UF6 formada é puramente 100% causada pela diferença de peso entre o 230 e o 238 original. Não há variáveis de interferência. O flúor atua apenas como um veículo de transporte leve que não altera a balança de massa entre os isótopos de urânio que queremos separar. A verdadeira magia desse composto hexafluoreto de urânio reside em suas propriedades físicas. Em temperatura ambiente normal, o UF6 assume a forma de cristais sólidos brancos, que se parecem muito com sabão em pó comum ou neve compactada. É dócil e imóvel sob essas condições. Mas a sua transformação com apenas um pouco de calor é o que o torna tão especial para a indústria. Se você aquecê-lo a meros 56 graus Celsius, uma temperatura mais amena do que uma xícara de café quente, esses cristais brancos sublimarão instantaneamente. Eles mudam de estado sólido diretamente para gás, sem passar pela fase líquida. Essa temperatura de sublimação de 56 graus foi um avanço massivo, eliminando a necessidade de 4.000 graus. Agora, os engenheiros só precisam manter o sistema de tubulação e as centrífugas levemente aquecidos, e o urânio permanecerá na forma de gás, pronto para ser girado. Mas não se deixe enganar por essa facilidade térmica. Esse gás UF6 esconde uma natureza inerente extremamente aterrorizante. O hexafluoreto de urânio gasoso é uma das substâncias mais corrosivas já conhecidas. Esse composto atacará, oxidará e destruirá implacavelmente quase qualquer tipo de metal, plástico ou borracha que tocar. Pior ainda, se esse gás vazar para o ar e reagir com a menor quantidade de umidade atmosférica, ele se transformará instantaneamente em gás ácido fluorídrico. Um gás altamente tóxico, letal se inalado e capaz de dissolver ossos humanos. Por esse motivo, todas as instalações de enriquecimento, desde tanques de armazenamento, quilômetros de tubulações, válvulas de precisão até o interior das próprias centrífugas, devem ser construídas com materiais muito especiais. Geralmente, eles usam ligas de alumínio de grau militar ou níquel puro que passaram por um processo químico chamado passivação. Esse revestimento químico impede que o metal seja devorado pelo gás UF6. Além de ser altamente corrosivo, todo esse sistema de tubulação deve ser extremamente aspirado antes que o gás seja introduzido. Não pode haver uma única gota de água. O vácuo dentro dessas tubulações deve ser tão perfeito quanto o espaço sideral profundo. Se sobrar a menor quantidade de vapor de água dentro do cano, o gás UF6 reagirá e endurecerá novamente, formando cristais sólidos chamados fluoreto de uranila. Esses cristais entupirão tubos microscópicos e causarão estragos. Imagine um grão de areia de cristal sólido se formando repentinamente dentro de um tubo que está girando a 90.000 RPM. Esse único cristal se tornaria um projétil mortal, rasgando a parede do tubo de dentro para fora com a força de um tiro. Este é o pesadelo supremo para os engenheiros nucleares. É exatamente por isso que as instalações de enriquecimento de urânio possuem padrões de limpeza e controle de vácuo muito mais rigorosos do que qualquer sala de cirurgia de hospital no mundo. Agora que temos nosso gás hexafluoreto de urânio quente e quimicamente estável, ele é lentamente bombeado para fora dos tubos de aquecimento gigantes. Ele flui através de um labirinto de tubos de alumínio estéreis e válvulas perfeitamente seladas. O gás está finalmente pronto para ser inserido no coração pulsante desta instalação, a máquina centrífuga de gás IR6.
No contexto da tecnologia avançada, o modelo IR6 representa uma geração de ponta. Vamos dissecar a anatomia dessa máquina. Do lado de fora, o que você vê é apenas um longo tubo cilíndrico, pintado de prata ou cinza, feito de alumínio de paredes grossas. Este cilindro externo tem cerca de 2 metros de altura e parece surpreendentemente simples à primeira vista. No entanto, este é apenas um invólucro protetor externo, frequentemente chamado de carcaça de vácuo. A verdadeira magia e engenharia mais precisa estão escondidas bem no fundo. Se cortarmos essa casca externa ao meio, encontraremos um segundo tubo embutido dentro dela. Este tubo interno é o que chamamos de rotor, o coração giratório da máquina. O rotor é o componente que realmente gira e retém o gás de urânio sob pressão. Em centrífugas de primeira geração, como o antigo modelo E-Room, esse rotor era feito de uma liga de alumínio de alta resistência. Mas o alumínio tem um limite físico intransponível. Ele rasgará como papel se for girado rápido demais pelas forças centrifugais implacáveis. Para aumentar a eficiência da separação de isótopos, as leis da física exigem uma única coisa absoluta: gire o tubo mais rápido. Quanto mais rápido o rotor gira, mais forte é a força centrípeta e mais limpa será a separação entre o 235 e o 238. Mas quando você gira um cilindro de metal fino, a dezenas de milhares de RPM, a força que empurra para fora é brutal. Metais comuns, até mesmo o aço inoxidável mais resistente, esticarão como elásticos, mudarão de forma e eventualmente explodirão como granadas de fragmentação por não conseguirem suportar sua própria tensão interna. Isso é o que a engenharia chama de limite de resistência à atração. Para romper essa barreira de velocidade, os engenheiros recorreram a materiais exóticos. O primeiro passo evolutivo foi o uso do aço Meridian. Esta é uma superliga de aço de baixíssimo carbono, mais rica em níquel, cobalto e molibdênio. Este aço de grau militar é frequentemente usado em carcaças de mísseis balísticos e pás de rotores de helicópteros de ataque devido à sua força extraordinária sem se tornar quebradiço sob estresse. No entanto, para máquinas de última geração como o IR6, até mesmo o poderoso aço Meridian foi deixado para trás. O IR6 usa materiais compostos de grau aeroespacial, a fibra de carbono. E não estamos falando da fibra de carbono comum que você encontra no capô de um carro de corrida ou numa raquete de tênis, cara. Isso é material restrito e altamente classificado. Esta é uma fibra de carbono de grau militar, tecida com precisão microscópica usando máquinas CNC personalizadas. Camada por camada, sobre um molde cilíndrico rotativo. Cada fio desse carbono é muito mais fino que um cabelo humano, mas quando tecido em um padrão de hélice específico injetado com resina epóxi, cria uma estrutura invencível. A relação resistência-peso desse cilindro supera o aço mais forte do planeta. É esse tubo negro como breu que permite que o rotor IR6 gire muito além da barreira do som sem se desintegrar. Como a fibra de carbono é incrivelmente leve, o rotor do IR6 possui uma inércia de massa muito menor, exigindo menos energia para iniciar e manter sua rotação alucinante. Isso significa que o motor elétrico na base da máquina gasta menos energia, e as vibrações geradas durante a rotação são significativamente menores do que as de rotores de metal pesado. Em ambas as extremidades deste tubo de carbono, existem tampas superior e inferior usinadas com precisão na escala de microns. O isolamento é total e absoluto. Bem no centro deste tubo de rotor oco há um poste estacionário, um pequeno pilar fino que não gira junto com a máquina. Dentro desse poste estacionário correm 3 canais de tubos microscópicos. O primeiro tubo serve para injetar a mistura fresca de gás UF6 diretamente no centro do vórtice. As artérias vitais da máquina passam por este pequeno eixo fixo. Os outros 2 tubos têm extremidades curvas, parecidas com pequenas colheres, conhecidas como tubos de Pitot ou scoops. Essas colheres microscópicas são projetadas aerodinamicamente para recolher o gás giratório no topo e na base do rotor, sem causar turbulência excessiva que arruinaria todo o fluxo de gás cuidadosamente separado. O ângulo, a posição e a forma exata dessas colheres são alguns dos segredos industriais mais bem guardados no design de centrífugas. Um pequeno erro de aerodinâmica criaria ondas de choque que destruiriam o processo de separação de isótopos. Além disso, dentro do rotor são instalados discos defletores, ou baffles, que guiam o gás em padrões precisos. Esses defletores forçam o gás a se mover em um padrão de circulação específico conhecido como fluxo contra a corrente axial. Sem eles, o gás simplesmente giraria aleatoriamente.
Agora que a estrutura interna está pronta, o espaço entre a carcaça de alumínio externa e o rotor de fibra de carbono interno deve ser aspirado até atingir um vácuo absoluto. Isso é de suma importância. Se houvesse uma única gota de ar nesse espaço apertado, o atrito do ar contra a superfície do rotor girando em velocidades supersônicas geraria um calor insuportável. Esse calor queimaria e desintegraria o rotor de fibra de carbono até virar cinzas em questão de segundos. O vácuo é o escudo invisível que permite a velocidade. O motor elétrico de alta frequência na parte inferior acorda, o rotor negro começa a girar. Ele acelera do zero, passa pelos 10.000 RPM, rompe a barreira do som e continua a acelerar com um zumbido agudo, quase inaudível para ouvidos humanos. Finalmente, a máquina estabiliza na velocidade alucinante de 90.000 rotações por minuto. Nessa velocidade demoníaca, a parede interna do tubo do rotor experimenta uma força equivalente a mais de 100.000 vezes a gravidade da Terra. Se você colocasse uma pequena moeda de 5 gramas na parede interna desse tubo, ela pareceria pesar meia tonelada. Este é um inferno físico criado intencionalmente para curvar as leis da natureza à nossa vontade. É neste exato momento que o gás hexafluoreto de urânio é injetado lentamente no centro do tubo. Vamos desacelerar o tempo e entrar no tubo em nível molecular. À medida que a mistura de gás entra, as moléculas de UF6 são imediatamente arrastadas por esse furacão artificial. A força centrípeta gigante atua impiedosamente sobre cada átomo. A lei básica da física dita que objetos mais pesados serão lançados mais longe do centro de rotação do que objetos mais leves. Embora a diferença seja de apenas 3 nêutrons, essa força de 100.000 Gs amplifica essa minúscula diferença em algo significativo e tangível. As moléculas de U-238 são espremidas com força em direção à parede externa de fibra de carbono. Elas se acumulam lá, criando uma camada de gás de alta pressão na borda externa. Enquanto isso, as moléculas de UF6 contendo o isótopo de urânio 235, por serem mais leves, não têm impulso suficiente para lutar contra o empurrão das moléculas pesadas. Como resultado, o valioso 235 é empurrado de volta em direção ao centro do eixo. Perto do poste estacionário no centro, a pressão do gás é muito menor, quase se aproximando do vácuo. Agora temos um gradiente de concentração radial. O pesado 238 fica na borda e o leve 235 fica no centro. Mas se parássemos por aqui, a separação seria incrivelmente pequena, quase inútil. O tubo centrífugo tem apenas 2 metros de altura. O gás não tem tempo suficiente para se separar perfeitamente apenas com essa rotação radial básica. É aqui que os cientistas aplicaram uma técnica de gênio chamada efeito Zip, nomeada em homenagem ao seu inventor Gernot Zip. O efeito Zip cria um sistema de circulação secundária vertical dentro do tubo que já está girando. A execução é extremamente elegante e simples na teoria. Basta aquecer a parte inferior da centrífuga e resfriar a parte superior. Essa diferença de temperatura cria correntes de convecção térmica dentro do gás giratório. Lembre-se da física básica do ensino médio. Ar quente sobe, ar frio desce. O mesmo princípio se aplica ao gás UF6 neste inferno rotacional. O gás quente na borda externa, rico em U238, é forçado a se mover para baixo em direção à base. Enquanto isso, o gás no eixo central, que é rico no leve U235, é empurrado para cima. Esse movimento vertical se combina com o movimento rotacional horizontal, criando um padrão de vórtice espiral incrivelmente complexo dentro do tubo. Essa circulação axial funciona como um efeito multiplicador massivo. Ela repete o processo de separação radial dezenas de vezes ao longo da altura do tubo. O resultado final, no topo do rotor, obtemos uma concentração de gás UF6 ligeiramente mais rica em urânio, 235. Este é o que chamamos de produto enriquecido. O prêmio final de todo o esforço, por outro lado, na base do rotor, obtemos um acúmulo de gás dominado pelo isótopo pesado urânio, 238. Este é o refúgio, o gás empobrecido. É aqui que os tubos de Pitot, aquelas colheres microscópicas, desempenham seu papel com precisão cirúrgica. O pitote superior recolhe cuidadosamente o valioso gás U235, convertendo a energia cinética em pressão. Essa pressão empurra o gás para fora da máquina através dos capilares. Enquanto isso, o pitot inferior limpa o lixo U238 e o expulsa por um tubo diferente.
Esse processo ocorre de forma contínua, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas há um problema mecânico fundamental que guardei de propósito até este momento da nossa explicação. Se um cilindro pesando vários quilos gira a 90.000 RPM, ele deve se apoiar em algo. Se você usasse rolamentos de esferas de aço convencionais, o atrito gerado derreteria o aço, transformando-o em líquido incandescente em menos de 5 segundos. Qualquer tipo de óleo ou lubrificante sintético evaporaria e destruiria o vácuo imediatamente. Então, como manter esse rotor girando sem que ele toque em nada para evitar o atrito mortal? É aqui que entra a obra-prima da engenharia centrífuga moderna. Os rolamentos de levitação magnética. O rotor de fibra de carbono da máquina ICES basicamente levita no ar, sustentado por campos eletromagnéticos invisíveis de alta precisão. Ele gira quase sem nenhum atrito físico, pois não toca nas paredes da carcaça. Vamos dar uma olhada na base do rotor. Ele repousa sobre uma agulha de aço super dura, incrivelmente fina, que assenta sobre uma placa feita de safira ou corindo. Sim, safira industrial dura como diamante. A ponta desta agulha tem um ponto de contato microscópico. Devido a esse ponto minúsculo, o atrito é quase nulo. Este é o único ponto de contato físico em toda a máquina. A agulha repousa numa pequena poça de óleo especial projetada para não evaporar no vácuo. E é também na base que encontramos o motor de esterese estator plano. Ele usa campos magnéticos rotativos para arrastar o disco de metal do rotor. Isso força a máquina a girar sem contato físico, como fazer um peão girar usando um ímã por baixo da mesa. Enquanto a parte inferior repousa na safira, a parte superior do rotor levita completamente. Um ímã de anel permanente muito forte é incorporado à tampa superior. Logo acima dele, anexado à carcaça estacionária, está o ímã correspondente. A força de atração magnética mantém o rotor perfeitamente vertical. No entanto, a atração passiva de ímãs permanentes nunca é estável o suficiente. De acordo com o teorema de Earnshaw na física eletromagnética, a levitação magnética passiva não é estável em todos os eixos. Qualquer vibração faria o rotor bater na parede de alumínio e se destruir. Por isso, o sistema é equipado com sensores de posição ópticos ou indutivos que monitoram o rotor milhares de vezes por segundo. Se o sensor detectar que o rotor inclinou 1/1000º de milímetro para a esquerda, o computador enviará instantaneamente eletricidade para uma bobina eletromagnética ativa à direita, puxando o rotor de volta ao centro. Esse processo de correção automática ocorre em microsegundos, mantendo o rotor flutuando com segurança no olho do furacão centrífugo. Mas os desafios mecânicos ainda não acabaram. Todo cilindro longo giratório possui uma frequência de ressonância natural, também conhecida como velocidade crítica, um ponto onde a vibração é fatal. Quando a centrífuga acelera de 0 a 90.000 RPM, ela deve passar por várias dessas velocidades críticas. Nesses pontos exatos, a máquina vibrará violentamente. Se o rotor fosse um tubo rígido e único de fibra de carbono, a vibração na velocidade crítica o partiria ao meio instantaneamente, como um galho seco sendo quebrado ao meio. Para superar isso, o rotor IR6 não é feito de uma única peça sólida. Ele é construído a partir de vários segmentos de tubo conectados por juntas flexíveis chamadas bellows ou foles. Essas conexões são feitas de metal incrivelmente fino e forte, atuando como articulações do joelho humano ou amortecedores sofisticados. Quando a máquina passa pela velocidade crítica e começa a vibrar loucamente, essas juntas flexíveis absorvem a energia destrutiva, permitindo que o rotor se curve e balance levemente sem quebrar, até que consiga penetrar na zona de segurança e volte a girar suavemente em sua velocidade operacional final de enriquecimento contínuo. Apesar de toda essa levitação magnética e amortecedores flexíveis, acidentes catastróficos ainda podem ocorrer. Flutuações de pressão de gás, picos de energia elétrica ou até mesmo ataques cibernéticos sofisticados, como o famoso vírus Stuxnet, podem fazer com que os rolamentos magnéticos falhem e percam o controle da estabilidade. Se os rolamentos falharem a 90.000 RPM, o rotor de carbono colidirá com a parede externa de alumínio com uma energia cinética equivalente à detonação de uma pequena bomba. A destruição de uma única máquina centrífuga já é um prejuízo enorme, mas o que é verdadeiramente assustador é o devastador efeito dominó que se segue.
Se uma máquina explode, os estilhaços de metal em alta velocidade e a onda de choque aerodinâmica destruiriam as máquinas vizinhas em frações de segundo. Isso criaria uma reação em cadeia de destruição física, que poderia paralisar toda uma sala contendo milhares de centrífugas. É o apocalipse mecânico de uma instalação nuclear. É por isso que cada máquina é rigidamente envolvida com uma blindagem de concreto ou uma carcaça de alumínio ultragrossa. Agora que entendemos a complexidade insana de uma única máquina IR-6, eis o fato mais chocante. Uma única máquina, não importa o quão avançada seja, não pode purificar urânio para o nível de armas nucleares sozinha. Não importa quanto tempo você deixe o gás girando lá dentro, a capacidade de separação de uma única unidade é muito limitada. A capacidade de uma centrífuga é medida numa unidade chamada SWU, ou unidade de trabalho separativo. A máquina IR-6 possui uma capacidade de cerca de 10 SWU por ano. É poderosa, mas minúscula no grande esquema. Isso é 10 vezes mais eficiente que o modelo antigo IRUM, mas ainda inútil isoladamente. Para alcançar o objetivo final, essas máquinas devem obrigatoriamente trabalhar juntas em uma formação gigantesca e perfeitamente sincronizada chamada cascata. Uma cascata é uma rede de tubulações complexa que liga milhares de centrífugas. Elas são conectadas tanto em série quanto em paralelo. Conectar centrífugas em paralelo significa que muitas máquinas trabalham lado a lado simultaneamente, visando aumentar o volume total de gás que pode ser processado ao mesmo tempo. É exatamente como alargar uma rodovia adicionando mais faixas para que mais carros possam passar. Por outro lado, conectar centrífugas em série significa que o gás purificado de uma máquina é direcionado diretamente para a próxima máquina, para ser enriquecido ainda mais. O objetivo aqui não é o volume, mas sim aumentar o nível de pureza do 235. É como um sistema de filtragem de água de múltiplas camadas, onde cada etapa torna mais cristalina. A combinação perfeita de arranjos em série e paralelo é o que forma a arquitetura labiríntica de uma instalação de enriquecimento. Vamos seguir a jornada do gás. O gás UF6 bruto, com pureza natural de 0,7%, é injetado no primeiro grande grupo de máquinas. O gás levemente enriquecido sai pelo topo destas máquinas. Esse gás é então canalizado para o segundo estágio da cascata. Mas o que acontece com o gás de escape rico em U238 que sai pela base das máquinas? Esse refúgio ainda contém uma pequena fração valiosa de U235. Jogá-lo fora seria um desperdício imperdoável de recursos preciosos. Portanto, o sistema de tubulação possui um truque inteligente. A arquitetura da cascata é projetada de modo que o gás de escape do segundo estágio seja bombeado de volta e reinserido no primeiro estágio. Esse sistema de feedback contínuo ocorre em todas as etapas da cascata, criando um emaranhado incrivelmente complexo de tubos, válvulas de precisão e sensores de pressão que devem trabalhar em harmonia absoluta. Se a pressão do gás em um único ponto ficar desequilibrada, o fluxo em toda a instalação gigantesca pode parar ou reverter a direção catastroficamente. Ao girar o gás através de centenas de estágios em cascata, a porcentagem de U235 sobe lentamente, de 1% para 2% até atingir os mágicos 5%. Neste nível de 5%, o gás UF6 pode ser retirado da cascata, convertido de volta em pó sólido e queimado em pastilhas de cerâmica para alimentar reatores nucleares civis geradores de eletricidade. Para a maioria dos países do mundo, o processo de enriquecimento termina pacífica e lucrativamente exatamente nesta etapa. No entanto, a matemática do enriquecimento de urânio esconde um paradoxo assustador. Você pode pensar que se demorou meses e precisou de uma instalação enorme para ir de 0 a 5%, chegar a 90% exigiria um esforço dezenas de vezes maior. Mas a física prova exatamente o oposto disso. O pior já passou. Na ciência do enriquecimento, remover a grande maioria do lixo 238 nas fases iniciais é a parte que consome a maior quantidade de energia e tempo. Matematicamente, cerca de 70% de todo o esforço necessário para construir uma bomba atômica de 90% já foi gasto apenas para alcançar o nível civil de 5%. O trabalho mais árduo já foi concluído logo no começo.
Se um país possui instalações capazes de produzir urânio a 5%, ele já completou 70% do caminho para desenvolver uma arma nuclear. Se eles decidirem reinserir esse gás de 5% e elevá-lo a 20% usado em reatores de pesquisa médica, eles completam 90% do trabalho. A partir desse ponto de 20%, saltar para o grau militar de 90% é terrivelmente rápido. Como a maior parte do 238 pesado já foi removida, o volume de gás restante é extremamente pequeno. O país só precisa reconfigurar o encanamento de sua cascata, um processo que engenheiros experientes podem fazer em poucas semanas. O gás disparará para 90% de pureza em um piscar de olhos. É isso que a inteligência global chama de breakout time ou tempo de ruptura. É o tempo estimado que um país levaria para reunir urânio suficiente para construir uma ogiva, a partir do momento em que decidissem quebrar os acordos internacionais de paz. Usando máquinas avançadas e super eficientes como as IR-6, esse breakout time pode encolher de anos para meras semanas. É por isso que o modelo IR-6 é tão temido pela comunidade internacional. Com sua capacidade de 10 SWU, um país precisa de uma cascata muito menor e com menos máquinas para atingir o nível militar. Uma instalação menor é muito mais fácil de esconder no interior de uma montanha ou no subsolo profundo, imune a ataques aéreos convencionais. Instalações modernas são projetadas para resistir a terremotos e bombas anti-bunker, mas a maior ameaça não vem de bombas externas, e sim da poeira microscópica ou instabilidade elétrica interna. O gás purificado final é armazenado em cilindros de aço reforçado, resfriado e congelado de volta em cristais sólidos para transporte. Este material é a commodity mais vigiada e perigosa do planeta. Esses cilindros são inspecionados rigorosamente pela Agência Internacional de Energia Atômica, que sela os tubos e monitora as câmeras. Do ponto de vista da ciência pura, não há diferença mecânica entre uma instalação civil e militar. A máquina que acende as luzes dos hospitais é exatamente a mesma que constrói o núcleo de uma bomba termonuclear. A diferença reside unicamente na intenção humana por trás do painel de controle e em quanto tempo eles deixam o gás circular. A linha tênue entre a vida e a destruição em massa é medida em uma simples porcentagem isotópica. Esta é a maior ironia da física moderna. O conhecimento que nos permite dissecar o universo também nos dá o poder de apagá-lo. Como comunicadora científica, minha missão é abrir essa caixa preta tecnológica para vocês e mostrar a verdade. Entender as leis da gravidade artificial e da força centrípeta que operam em um cilindro girando a 90.000 RPM não é magia. É pura física, química e engenharia levadas ao limite extremo da capacidade humana. Se você sentiu seu intelecto se expandir após esta imersão profunda, junte-se a nós nesta jornada pelo conhecimento. Inscreva-se no canal Mistérios da Ciência. Seu apoio nos permite continuar produzindo documentários de alta qualidade que desvendam a ciência sem filtros. Deixe seu like e compartilhe com amigos que adoram debater tecnologia de ponta. Eu sou a Nova, sou analista científica, agradeço por assistir e até a nossa próxima exploração.